Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse áudio. É o áudio da aula de estrutura do tronco encefálico e cerebelo 3, ou mesencéfalo. É a aula mais curta, nós vamos comentar aqui sobre tronco encefálico, é uma das mais simples. Não tem muitos componentes de núcleos de nervos cranianos, não tanto quanto a ponte e o bulbo. E também não tanta estrutura externa assim que seja tão complicado de se visualizar. Bom, então eu já vou passando para o próximo slide, ó, que é onde eu mostro a situação do mesencéfalo. Então, aonde que ele fica localizado, né? Então ele fica aqui, ó, entre o diencéfalo e a ponte. Eu encontro o mesencéfalo. Bom, o mesencéfalo é característico nele. Em uma secção sagital mediana, que é essa que vocês estão observando aqui, nós encontrarmos o aqueduto cerebral, que está vindo ali conectando o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo. O quarto ventrículo é esse que fica aqui na fossa romboide e posteriormente a ponte, certo? É muito comum posteriormente aqui ao aqueduto central eu encontrar essa região aqui que é chamada de lâmina quadrigêmea ou o teto do mesencéfalo, e é no teto do mesencéfalo que eu encontro os colículos. Então eu tenho aqui nessa borda o colículo superior, e aqui nessa borda mais inferior o colículo inferior, certo? Eu também encontro muita substância branca no mesencéfalo, que é como se formassem dois pilares ali, conectando o cérebro, né? Que são o pilar do cérebro, que são os pedúnculos cerebrais, que a gente encontra no mesencéfalo. É tudo substância branca, ó, trato córtico espinal, que cruza e está descendo, cruzando o mesencéfalo, depois passa pela ponte, chega no bulbo, cruza o plano mediano na decussação das pirâmides, desce como o trato espinotalâmico lateral, lá na medula, tá bom? Mas quando ele passa aqui pelo tronco encefálico, essas fibras que vêm do córtex em direção ao... Não só a medula, tá? Vem em direção às partes baixas aqui, né? Que é o tronco encefálico, vai para o cerebelo, vai para a medula espinal. Então, esses tratos precisam passar obrigatoriamente pelo mesencéfalo. Por isso que você encontra bastante substância branca na base dos pedúnculos cerebrais. Bom, se a gente fizer uma secção transversal do mesencéfalo, eu vou observar que ele contém algumas outras estruturas aí também. Eu vou pegar essa figura e passar para cá, só para explicar rapidinho, depois eu volto ela ali. Tá? Então, essa é uma secção transversal do mesencéfalo na altura do colículo superior. Tá? Isso aqui está demonstrando aqui o teto. Aqui nós temos o seguinte, ó. Toda essa região onde tem essas margens em vermelho aqui, ó, tudo isso daqui, tem livro que considera tudo como pedúnculo cerebral, tá bom? Tudo seria pedúnculo cerebral, tá? Então, o que é anteriormente o aqueduto cerebral, eu chamo de pedúnculo cerebral. O que é posterior a ele, eu chamo de teto, tá bom? Bom, o pedúnculo cerebral é dividido em duas partes. O tegumentum, que é essa região aqui onde eu estou passando a ponta do mouse, o tegumentum. É no tegumento onde eu encontro os núcleos. Núcleo rubro, os núcleos dos nervos cranianos, formação reticular, leminisco medial, os leminiscos, né? O leminisco espinal, lateral, trigeminal, medial, certo? Então eu tenho o tegumento e eu tenho também mais externamente aqui, ó, onde eu vejo o pilar do cérebro, é a base do pedúnculo cerebral, tá?
Então eu tenho a base do pedúnculo cerebral. E na base do pedúnculo cerebral eu tenho a substância negra, que é um conjunto de neurônios bem escuros, cheio de pigmento, de melanina, que ficam nessa região aqui de base, então chamada de base do pedúnculo cerebral. E eu tenho um pouco mais para fora aqui, ó, bem mais externo. Anteriormente à substância negra, eu tenho só a substância branca ali, que é o trato córtico espinal que está descendo, tá? Tanto que aqui nesse esquema eu chamo de crus cerebri, tá? Que seria que toda informação que desce do prosencéfalo ao tronco encefálico e medula espinal passa por aqui. Bom? Então, ó, no tegmento eu tenho substância negra, eu tenho aqui um sulco lateral do mesencéfalo, esse limite mais lateral aqui da base do pedúnculo. A região medial da base do pedúnculo tem o sulco também, que é o sulco medial do pedúnculo cerebral, certo? E na base do pedúnculo, que está mais ou menos aqui, que está demonstrando, eu tenho muitos feixes motores, como eu já comentei com vocês. Bom, então eu passo essa figura para cá. Peraí, volta aqui. Isso, vem para cá, Ctrl X, vem para cá, pronto. Vou passar essa figura para cá para vocês poderem estudar por ela também. Certo? Então, vamos para o próximo aqui. A anatomia externa do mesencéfalo é bem simples. Eu praticamente encontro os pedúnculos cerebrais, que são esses que nós estamos observando aqui na vista anterior. Ó. Eu tenho que existe uma fossa entre os pedúnculos, que é chamada de fossa interpeduncular, que é essa fossa aqui, que é onde nós estamos vendo isso aqui, ó, o nervo oculomotor, ó. O nervo oculomotor ocupa aqui a parte, essa margem, esse sulco medial do pedúnculo cerebral é ocupado pelo nervo oculomotor, né? Que a gente diz ali que está na fossa interpeduncular. Certo? Anteriormente à fossa interpeduncular eu tenho uma substância perfurada aqui, cheia de furinhos. Ó. Essa substância perfurada posterior são vasos sanguíneos, tá? Que perfuram essa região aí. Vasos sanguíneos, tá? Para a gente não perder. Certo? E anteriormente a substância perfurada posterior eu tenho os corpos mamilares, aí já é de encéfalo, tá? Aí daqui para cá são estruturas do hipotálamo, que ficam na vista ventral. Bom? Então eu passo para a face posterior, e sim, aí na face posterior eu tenho mais outras estruturas, né? Tá aqui, vista posterior do mesencéfalo. Eu encontro a lâmina quadrigêmea, formada pelo colículo subsuperior, e o colículo superior ele tem um braço, ó, que é chamado de braço do colículo subsuperior, e o colículo inferior ele também tem um braço, que é chamado de braço do colículo inferior. Bom, o colículo superior ele tem relação com as vias ópticas, e o colículo inferior vai ter relação com as vias auditivas, certo? Acima aqui, ó, do colículo superior, isso aqui que está pendente aqui, ó, parece uma pontinha caída, isso é a glândula pineal, tá? Então nós temos aqui a glândula pineal, que é a estrutura diencefálica também, é do metatálamo, tá? Então nós não vamos falar aqui, vou falar depois. Ventralmente aqui é o colículo inferior, ó, fazendo uma voltinha aqui, parece um bigodinho bem fininho para as laterais aqui. Nós temos um outro par de nervo craniano também, que é o nervo troclear. Né? Então o nervo troclear, que é o quarto par de nervo craniano, ele também passa, mas ventralmente aos colículos inferiores. Certo? Muito bem. Vamos já passar para os núcleos dos nervos cranianos então. Bom?
Vamos começar pelos níveis de secções para o estudo do mesencéfalo. Então isso aqui é uma secção transversal do mesencéfalo na altura do colículo inferior, tá? Essas são as figuras do livro do Snell, que eu estou aproveitando para pôr na minha aula esse semestre. Então o que vocês estão notando aqui? Ó? Primeiramente, o aqueduto cerebral, colículos inferior, compondo aqui o teto, tá? Ao redor do aqueduto do mesencéfalo, nós temos a substância cinzenta central ou periaquedutal, tá? Mais próximo da linha mediana aqui ventral, a decussação dos pedúnculos cerebelares superiores, tá bom? Eu tenho aqui, compondo a base do pedúnculo cerebral, ó, as fibras, substância branca aqui, ó, que estão descendo do córtex, tá? Então eu tenho fibras temporopontinas, córtico-espinais e córtico-nucleares, fibras frontopontinas. Um pouco mais à frente eu explico um pouco mais sobre isso aqui, tá bom? Muito bem, e o que mais? Nós vamos encontrar aqui um par de nervo craniano, ó, que está em uma coluna, que é a coluna eferente somática, ou eferente somático geral, tá? Que é o núcleo do nervo troclear, tá? O nervo troclear, o núcleo do nervo troclear, ele tem axônios que formam o nervo troclear, que ele inerva o músculo oblíquo superior do olho, tá? Então tem um outro esquema aqui, ó, que mostra o seguinte, ó, representação aqui de uma secção transversal do mesencéfalo. Aqui nós temos o que seria representado no nervo troclear, tá nessa cor aqui, um pouco mais vinho, tá? O nervo troclear aqui, observando nessa vista agora de posterior aqui do mesencéfalo. Os axônios do nervo troclear, do núcleo do nervo troclear do lado direito, ela cruza o plano mediano quando sai, ó. Ela já sai do tronco cruzando o plano mediano. Então, o núcleo troclear do lado direito controla o músculo oblíquo superior do lado esquerdo, tá? Então, notem, ele cruza o plano mediano e segue, tá? Então, aqui ele vem seguindo, ó. Ele vem seguindo, entra dentro do crânio, passa ali perto de outras estruturas neurovasculares e chega até o músculo oblíquo superior do lado contralateral, ó. Vendo? Tá? Para a inervação da musculatura externa do olho, eu tenho vários agrupamentos de músculos ali. Entre eles eu tenho esse, que é o músculo oblíquo superior, que ali no esquema, por um livro espanhol, né, ele está chamando de oblíquo maior, mas é oblíquo superior, tá bom? Eu tenho um oblíquo superior, então também vou ter um oblíquo inferior, tá? Também, tá bom? Só que fica na face ventral do olho. Certo? Da órbita, né? Muito bem. Um outro nível de secção, que é esse que vocês estão observando aqui, traz um pouco mais de algumas estruturas aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho a representação dos colículos inferiores que vão compor aqui o teto. Eu já tenho aqui a representação do nervo troclear, ó. Então tem o núcleo do nervo troclear, o axônio que cruza o plano mediano e forma o nervo troclear, certo? Eu tenho a substância cinzenta periaquedutal ao redor do aqueduto do mesencéfalo. Nesse ponto, um pouco mais ventral aqui, eu vou encontrar o fascículo longitudinal medial, ele fica muito próximo da coluna eferente somática, porque ele une esses núcleos para que eles funcionem em uníssono, tá? Então, enquanto ele controla, ele ativa um núcleo de um lado, ele inibe outro. O tio utiliza da formação reticular também para isso. É bem complexo, mas é bem interessante. Mais próximo da linha média aqui, a decussação dos pedúnculos cerebelares inferiores, aí chega na fossa interpeduncular. Aí, paralateral, nós temos a substância negra e o pilar do cérebro, representado pela substância branca. Temos também a posição do leminisco medial, do leminisco espinal e do leminisco lateral, ó. Leminisco medial, o espinal e o lateral. Lembrando que o lateral tem envolvido com vias auditivas
enquanto que o leminisco trigeminal está envolvido com informação sensitiva da face, e o leminisco espinal e o leminisco medial, eles estão envolvidos com informação ali que é do trato espinotalâmico lateral, né, que entrou no tronco cefálico, ele mudou de nome, e das fibras do núcleo grácil e do núcleo cuneiforme, tá bom? Muito bem. Quando for a aula de substância branca, eu vou explicar direitinho isso daí, tá? Então, por hora é isso. Nesse mesmo nível, em um outro nível de corte, ó, de secção, mas dessa vez do colículo superior, ó, tá? Então, na altura do colículo superior, eu tenho as mesmas estruturas que são centrais aqui, o aqueduto, substância cinzenta periaquedutal, mas aqui um pouco mais para a lateral eu já encontro um outro núcleo que vai fazer parte também da coluna eferente somática ou eferente somática geral, que é o núcleo do nervo óculo-motor, também chamado de complexo óculo-motor, tá? Também é conhecido como complexo óculo-motor. Por quê? Porque ele é um emaranhado de núcleos, é um conjunto de núcleos, e cada subnúcleo controla um músculo extraocular do olho. Tá, professor, mas o senhor falou que tem o núcleo do nervo abducente, tem o núcleo do nervo troclear que também coordenam, sim. O núcleo do nervo abducente, ele controla, por exemplo, o músculo reto lateral do olho. Já o núcleo do nervo troclear, que juntamente com o nervo troclear, como nós já falamos aqui, ele controla o músculo oblíquo superior do olho. O que vai fazer, então, o núcleo do nervo óculo-motor? Ele vai coordenar os outros músculos, tá bom? Então, então ele tem neurônios para os músculos reto superior, reto medial, ó, eu vou até ver se eu ponho ele assim, ó, reto superior, reto medial, reto inferior e para um músculo que fica acima do reto superior, que é o levantador da pálpebra, tá? Então, todos esses músculos recebem inervação somática do núcleo do nervo óculo-motor via nervo óculo-motor, tá bom? Então, ele vai lá e vai inervar todos esses músculos aqui. O reto lateral e o oblíquo superior, tá faltando um aqui, ó, que é o oblíquo inferior, ó. Ó, reto medial, reto inferior, levanta a boca, e o oblíquo inferior também, tá? Deixa eu já aproveitar. Oblíquo não. Não tem erro, né? Muito bem. Então ele vai ter essa porção aqui que é chamada de eferente somática, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, o núcleo do nervo óculo-motor, ó, ele vai ter um nervo óculo-motor que vai emergir ali na fossa interpeduncular, no sulco medial, né? E ele avança, passa por estruturas neurovasculares, e quando eu for falar do nervo eu vou dar mais destaque, e aí aqui ele inerva a musculatura extrínseca do olho, tá? Então, músculo oblíquo inferior, reto medial, divisão, músculo reto superior e músculo elevador da pálpebra superior, tá bom? Então, isso aqui é a inervação da musculatura extrínseca. O núcleo do nervo óculo-motor, como ele é um complexo de núcleos, ele também tem um núcleo bem pequeno que fica muito próximo a ele, que compõe ele, tá? Mas é um núcleo que está na coluna eferente visceral geral. Esse núcleo é chamado de núcleo de Edinger-Westphal. Também esse núcleo também é chamado de núcleo acessório do nervo óculo-motor, tá? Se eu não me engano, a nómina anatômica é acessório do óculo-motor, mas ele é muito conhecido como o núcleo de Edinger-Westphal. Nesse núcleo,
eu tenho neurônios pré-ganglionares da divisão parasimpática, tá? Então esses núcleos, esses neurônios vão formar uma fibra pré-sináptica que vai chegar até um gânglio, e do gânglio vai partir uma fibra pós-sináptica, tá bom? Então o que eu quero dizer com isso? Que no mesmo núcleo, lá no complexo óculo-motor, eu tenho neurônios que controlam a musculatura extrínseca do olho, e eu tenho neurônios ali muito próximos a ele, só que mais próximo da linha mediana, que controlam a musculatura intrínseca do olho, tá bom? Mas não é toda a musculatura intrínseca, tá? Principalmente o músculo constritor do olho e dilatador da pupila, tá? E por onde que essas fibras pré-ganglionares, por como que elas chegam até a órbita? Elas chegam via nervo óculo-motor, óbvio, né? Já que o nervo óculo-motor está indo para a órbita, essa fibra ela vai transitar junto com o nervo para chegar até o olho. Nesse esquema eu tenho sobre a inervação visceral do nervo óculo-motor, tá? Então, ó, núcleo de Edinger-Westphal, que é um motor visceral, ele vai ter uma fibra pré-ganglionar que vai seguir junto, ó, componente visceral, motor do nervo óculo-motor. Então, ele segue junto com o nervo óculo-motor até a órbita. Na órbita, ele vai encontrar um gânglio, que é chamado de gânglio ciliar. Tá? E nesse gânglio ciliar vai ter um neurônio ali dentro. Esse neurônio vai ter uma fibra pós-ganglionar que vão formar esse nervo, vai formar esse nervo ciliar curto, ó, e vai chegar à inervação intrínseca do globo ocular. Então ele inerva principalmente o músculo constritor da pupila e ele inerva também ali o músculo dilatador o músculo constritor da pupila e os músculos que comandam a lente, tá bom? Certo? Então, isso aqui são cortes corados para cortes transversais da altura do colículo inferior, onde eu tenho a coloração para a substância branca, e essa substância cinzenta ela fica aparente, só que ela fica branca, tá? Então a substância branca está escura e a substância cinzenta está clara. Bom, eu tenho essa mesma anatomia que eu já observei. Então a posição aqui do aqueduto, substância cinzenta periaquedutal, colículo inferior, tem a decussação entre os colículos inferiores, que está aqui também. Na linha média, fascículo longitudinal medial e a sua posição. Mais aqui ao lado seria a formação reticular mesencefálica, a decussação dos pedúnculos cerebelares superiores, que fica bem na linha média aqui do mesencéfalo, o leminisco medial, leminisco espinal, que está aqui também, leminisco trigeminal, leminisco lateral, tá? Lembrando que o leminisco lateral acaba na altura de colículo inferior, porque é via auditiva. Na base do pedúnculo eu tenho aqui a substância negra e as fibras que estão oriundas do córtex, formando a base do cérebro, tá? No outro corte, eu tenho grande parte dessas estruturas, mas muda ali, por exemplo, a posição do colículo inferior vai para colículo subsuperior, isso aqui é um corte de colículo superior. Eu tenho aqui a presença evidente do fascículo longitudinal medial mais próximo da linha média, o núcleo do nervo óculo-motor, que no humano, ele não é um núcleo mesmo, meio assim compacto, ele é meio esparso, tá? Humanos, macacos, símios, eles têm uma posição um pouco mais espalhada, não é um núcleo juntinho mesmo. Eu tenho um grande núcleo nessa altura aqui, que é um núcleo rubro, ó, bem interessante, próximo da linha média, a decussação dos tratos rubrais, que são as fibras referentes que cruzam o plano mediano. E eu tenho também aqui, ó, dá para observar as fibras que formam
o pedúnculo cerebral, né, ou a base do cérebro aí. E a substância negra também. Muito bem, esse aqui é um slide onde vocês vão conseguir observar o seguinte, ó, a posição de alguns núcleos dos nervos cranianos no decorrer, desde aqui o bulbo, ó, passando do bulbo, passando pela ponte, aqui ponte mais baixa, ponte mais alta, mesencéfalo, altura de colículo inferior, mesencéfalo, altura de colículo superior. Tá bom? Então que você aqui ele marca qual que é o núcleo e qual que está presente aqui, ó, tá? Então, por exemplo, aqui nessa altura aqui do bulbo, ó, tem a representação do núcleo ambíguo que estaria aqui, ó, tá? Eu tenho outros aqui que é o núcleo esse aqui parece que é o núcleo do trato solitário, ó, que ele está demonstrando aqui, né? A posição do núcleo do trato solitário. A posição do núcleo também aqui do núcleo espinal do nervo trigêmeo. Já nesse corte mais aqui de ponte, ele está demonstrando mais o núcleo motor do nervo facial, o núcleo motor do nervo abducente. Já nesse corte aqui já é o núcleo motor do trigêmeo, o núcleo sensitivo principal do nervo trigêmeo. E já nesses dois cortes aqui foram os núcleos que eu acabei de falar, né? O núcleo do nervo troclear e aqui o núcleo do nervo óculo-motor. E sensitivamente, ó, teria aqui, ele está representando aqui, ó, em azul, no mesencéfalo, o núcleo mesencefálico do nervo trigêmeo, tá? Ele não mostra todos, mas só está mostrando alguns aqui, só para que vocês tenham uma ideia. Tá? Sobre a substância cinzenta própria, ó, então já foi 27 minutos aí de aula, agora eu vou falar dela, é bem curta também, são poucos slides. Por exemplo, falar sobre o teto do mesencéfalo. No teto eu encontro os colículos, tá? E eu encontro também uma outra área chamada de área pré-tetal. Essa área pré-tetal é uma área antes dos colículos e tem muito envolvimento com reflexo visual. A gente já vai ver. Ó. Vamos comentar aqui sobre o núcleo do colículo inferior. Tá? Então ele recebe aferências, né? Aferências de fibras auditivas via leminisco lateral. Tá? Então as fibras do leminisco lateral elas chegam até aqui, ó, no colículo inferior, tá? O leminisco lateral. Lembrando que as fibras do leminisco lateral elas são oriundas lá dos núcleos cocleares que receberam aferências primárias dos neurônios que estão lá próximo do gânglio espiral que está próximo à cóclea. Eles recebem essa informação auditiva, passa para os núcleos cocleares, e os núcleos cocleares eles têm projeções ipsilaterais e projeções contralaterais. Então eu tenho essa informação chegando em ambos os colículos inferiores. Tá? Via esse leminisco medial chega em ambos os colículos inferiores. As referências dos colículos inferiores, que a gente precisa saber agora, é que ele vai em direção ao corpo geniculado medial e vai tanta fibra que ele forma um braço, que é o braço do colículo inferior. Bom, algumas fibras elas cruzam o plano mediano na comissura do colículo inferior, tá? Que fica muito próximo aí. É um trato que fica bem unindo os dois aqui. Bom, bem, já o colículo superior, ó. Então ele é um grande integrador de reflexos visuais. Então ele não tem um núcleo, tá? O colículo inferior ele tem um núcleo mesmo. O colículo superior ele não tem um núcleo. Ele tem uma forma bem diferente, o colículo superior, tá? Ele é muito envolvido com reflexo. Tem muitos trabalhos que colocam ele como um centro mapeador para em predadores, quando eles querem encontrar presa, tá? Eles
cria um mapa ali, pequeno mapa nos seus colículos, que vai enxergar a informação visual ali. Então é um super núcleo, tá? Não achem que é só visual, não. Ele é um super núcleo. Então ele recebe aferências do trato óptico. O trato óptico ele é formado pelas células ganglionares da retina, que cruzam o plano mediano lá no quiasma. Nem todas as fibras cruzam, só as fibras que são mais mediais. Então as fibras que são mais laterais, elas continuam como trato óptico. E esse trato óptico ele recebe tanto as fibras laterais do olho quanto das mediais do lado contralateral. E não se preocupe que eu vou explicar isso aí depois quando for falar de via visual, tá? Porque eu já estou dando uma introdução para vocês já irem pensando nisso. O trato óptico então chega até o colículo superior, assim como também ele recebe muita informação do córtex visual, tá? Córtex visual primário, secundário e terciário. E também ele recebe informação da medula espinal, por meio do trato espinotetal, né? Então tem informação de propriocepção não. Tem informação sensitiva que chega até ele, tá? Por quê? Porque ele depende dessas informações para gerar reflexo visual, tá? Para você movimentar o pescoço, para você movimentar a cabeça. É muito mais complexo do que a gente imagina. Não é só um núcleo que faz, é um conjunto de núcleos, tá? E o colículo inferior tá aí também trabalhando, tá aí também participando dessas vias. Ele possui eferências, ó. Então ele se projeta basicamente para onde? Que isso aqui é só o básico, tá? Então, corpo geniculado lateral. Corpo geniculado lateral é um núcleo que está no tálamo, tá? Esqueci de comentar aqui do colículo inferior, ó. O corpo geniculado medial é um núcleo talâmico, tá? Então tá no tálamo, tá no tálamo, tá bom? E o corpo geniculado lateral, ele tá no tálamo também, tá bom? É tanta fibra que vai por ele que ele forma um braço, que é o braço do colículo superior. É bastante fibra, tá bom? Que não está mostrando aqui, ó, tá? Inclusive está aqui, ó, o corpo geniculado lateral, ele está aqui, inclusive, nesse esqueminha aqui do néter, ó, o corpo geniculado lateral, ó, e o braço do colículo chegaria até ele, ó. E no colículo inferior, ó, o corpo geniculado medial é esse aqui, ó. Opa, deixa eu vir para cá, né? O corpo geniculado medial é esse aqui, ó, que já está no tálamo. A gente pegar aqui, ó, o colículo superior e o corpo geniculado lateral, que está aqui, ó, tá? Para cá, certo? Então ele forma o braço e ele também forma fibras, que é o trato, fibras eferentes, para a medula espinal, que é o trato teto-espinal, né? Envolvido em reflexos dos movimentos dos olhos, que é aquele quando vem algum objeto na sua direção e você tende a desviar do objeto que está vindo em direção à sua face, tá? Ou está vindo em direção ao seu corpo. Você desvia, porque isso é tão rápido, é de forma tão reflexa que você nem percebe, porque você tem o colículo superior trabalhando nessa via. Certo? Também ele vai participar do reflexo pupilar fotomotor direto e consensual, só que não ele diretamente, tá? Mas mais no núcleo pré-tectal, tá? É o núcleo que está antes do colículo superior, tá? Esse núcleo está envolvido, está muito próximo. Esse núcleo pré-tectal, ele recebe informações também de vias visuais e leva essa informação para o núcleo de Edinger-Westphal, tá? Que é o músculo que vai contrair a pupila. Então, você tem com isso o quê? A informação luminosa que está vindo por meio de um feixe visual, ele acaba estimulando a contração do músculo contralateralmente também. Então eu vou explicar para vocês.
Quando você incide a luz sobre um olho, por exemplo, você incide a luz sobre o olho esquerdo, o que vai acontecer com a pupila do olho esquerdo? Ela vai contrair. Por que ela vai contrair? Porque essa informação luminosa trafegou via trato óptico, foi até o teto do mesencéfalo, chegou lá no núcleo pré-tectal e fez sinapse lá. Do núcleo pré-tectal, as fibras eferentes vão em direção até o complexo do nervo óculo-motor. Então elas descem, estou agora implicando aqui, eles descem e chegam até aqui, tá? No núcleo do nervo óculo-motor. Nesse complexo do núcleo aqui, você tem o núcleo de Edinger-Westphal, que está mais próximo da linha média, não foi representado aqui. Então ele vai fazer sinapse ali. Para quê? Porque dali vão partir as fibras pré-ganglionares, que vão seguir junto com o nervo óculo-motor para chegar até o gânglio ciliar. Então ele vai chegar no gânglio ciliar e vai fazer uma sinapse. Quando ele fizer uma sinapse ali, o neurônio dali de dentro, com o seu axônio, o axônio pós-ganglionar, entra dentro do olho e para inervar o músculo constritor da pupila. Aí você tem a constrição da pupila. Isso que eu falei, isso é chamado de reflexo pupilar fotomotor direto. É o direto, é o mais simples, tá? Agora você tem um outro chamado de consensual, que é o quê? Quando você incide a luz sobre um olho, não só esse olho se contrai, mas o olho contralateral também. Então, se você incide a luz sobre o lado esquerdo, o lado direito também contrai. Então, vocês podem testar em casa, né? Põe a mão assim no meio da face, tampando o olho direito, e incide a luz só do lado esquerdo. Aí vocês vão ver o lado direito contraindo também. Por quê? Porque as fibras que vão em direção ao núcleo pré-tectal, elas cruzam o plano mediano e vão também ativar o núcleo pré-tectal contralateral. Aí o que eu tenho? Eu tenho ativação dos dois lados. Então o que eu vou ter a resposta? Um tipo de reflexo que é chamado de reflexo pupilar fotomotor consensual, tá? Onde eu tenho os dois lados sendo ativados com o mesmo estímulo luminoso. Tá bom? Então, pensem bem nisso que eu falei. Vai ter uma aula que é chamada de reflexos integrados do tronco encefálico, que eu vou explicar isso aqui de novo. Quando eu vou falar de via visual, eu vou explicar de novo. Quando eu for falar de olho, eu vou explicar novamente, tá? Então, não precisa sofrer agora, mas já vão pensando nisso aí. Certo? E o núcleo rubro. O núcleo rubro é um grande núcleo motor de coloração rosa ou amarelada, recebe muitas aferências do cerebelo, principalmente dos núcleos profundos, do córtex cerebral, do núcleo lentiforme, núcleo subtalâmico, do hipotálamo, medula espinal e substância negra. E ele envia muitas fibras eferentes por meio dos núcleos olivares. Então ele envia muitas fibras eferentes para os núcleos olivares, formando a via rubro-olivar, e também manda muita fibra eferente para a medula espinal, formando as fibras rubro-espinais. Essas fibras, todas as eferências do núcleo rubro cruzam o plano mediano, formando a decussação ventral do tegmento, que está bem aqui. Tá? Então, os axônios do núcleo rubro cruzam o plano mediano, e dali as fibras que vão em direção, as fibras rubro-espinais, vão formar junto com o trato córtico-espinal a inervação dos músculos distais, aí, né? Para inervação de mão e para inervação de pé. Tá bom? O núcleo rubro ele é muito ativo quando você não tem o trato córtico-espinal funcionando mais, tá? Você vê um pouco de atividade dele, mas ele é pouco ativo no ser humano. Ele é muito mais ativo em primatas, símios e assim por diante. Certo? Muito bem. Um outro núcleo aí também é a substância cinzenta periaquedutal, que é esse conjuntinho de neurônios que fica ao redor do aqueduto cerebral aqui, ó, tá? Apesar de ser, ele tem esse nome de substância cinzenta periaquedutal porque não é um núcleo,
tá? Ele é dividido em várias áreas, vários subnúcleos, né? Então é uma substância com várias substâncias aí dentro. Basicamente, o que a gente vai comentar aqui é que ele tem interferência em vias de dor, tá? Ela modula os núcleos da RAF, que são núcleos do tronco encefálico, são da formação reticular do tronco encefálico, e elas produzem serotonina. E essa serotonina ela vai modular a informação álgica que entra lá pelo corno posterior, tá? Que trafega pela medula espinal e também trafega pelo tronco encefálico, tá? Então esse sistema opioide dele aí é principalmente porque ele modula as vias serotoninérgicas, tá bom? Então ele recebe muita informação periférica de dor, tá? Então ele tem a liberação de opioides endógenos aí, tá? Ele também funciona liberando esses opioides. Ele está muito envolvido com a resposta emocional da dor, que é aquela relação da dor com o sistema límbico, né? A pessoa com dor crônica, ela é deprimida, ela é rebaixada, ela não tem força para poder sair da cama, para poder viver. Com dor ninguém vive, né? Justamente por conta disso. Então quem está muito... Porque o sistema límbico ele é muito deprimido em situações de dor, tá? E quem participa desse sistema crônico, né, porque ele é ativado em vias de dor crônica, né, ele é muito ativado, ele tenta com modulador ao mesmo tempo em que ele informa o sistema nervoso que tem muita dor e ele acaba inibindo muito o sistema límbico, tá? Então ele participa da resposta emocional da dor. Bem, a substância negra é um núcleo que fica ali na base do pedúnculo cerebral, formado por células grandes pigmentadas. Ó. Ela é dividida em duas partes, uma parte compacta, que tem as células grandes pigmentadas, e uma parte chamada de parte parvocelular, que é ou parte reticular, que não tem esses neurônios marcados, tá? Essa parte reticular é pobre em células, principalmente tem muitos neurônios que são GABAérgicos, são neurônios inibitórios. Esses neurônios que são aqui escurinhos, eles são neurônios dopaminérgicos, por isso que eles têm muita melanina neles, tá bom? Esses neurônios dopaminérgicos, eles estão muito implicados em vias motoras, tá? Por isso que ele está aqui, ó, implicado no tônus motor. Então ele possui conexões com os núcleos da base, principalmente com o núcleo caudado e o núcleo putâmico. Mas também recebe projeção da medula espinal, se conecta com a medula espinal, do hipotálamo e é uma via de ida e volta, tá bom? Nós vamos falar muito dele quando nós vamos falar sobre controle motor, lá nos núcleos da base. Então a gente volta. Ele não é núcleo da base, tá? Que fique bem claro. Ele participa da modulação dos núcleos da base, mas ele não é só núcleo da base, tá? Tem muita gente que põe livro, tem alguns livros de fisiologia e de neurociências também, que colocam ele assim, a substância negra é núcleo da base. Não, não é. Os núcleos da base estão na base do cérebro, tá? Esse é um núcleo do tronco encefálico. É um núcleo que tem muito envolvimento com a parte motora, tem muito envolvimento com os núcleos da base, mas morfologicamente ele não é núcleo da base, tá? Então que fique claro assim, ele é núcleo da base no quesito funcional, parte motora, tá? Mas que ele também não faz só isso. Mas morfologicamente ele é um núcleo do tronco encefálico, tá bom? E para finalizar, vamos falar aqui um pouquinho sobre, na base do pedúnculo cerebral, eu encontro algumas fibras aqui, né, que vão formar aqui a disposição das fibras. É importante saber aqui na base do pedúnculo cerebral, essa substância branca. Por exemplo, o trato córtico espinal, ele ocupa mais a linha média aqui, ó, fica ocupando mais a região medial aqui base do pedúnculo cerebral. Nas extremidades eu tenho outras fibras corticais também. Então
trato córtico espinal e o trato córtico nuclear se trafegam aqui muito próximos da região mais central, tá? Agora eu tenho nas extremidades outras fibras, ó. Por exemplo, fibras temporopontinas e fibras frontopontinas. Então, isso são fibras que estão vindo lá do córtex do lobo temporal e do lobo frontal que descem até a ponte, tá bom? Para principalmente fazer modulação de resposta motora e também participa de vias límbicas também, certo? E por aí vai, mas isso é um lado mais profundo. Agora, as fibras córtico-espinais e córtico-nucleares ocupam grande parte dessa área central aqui, tá? As córtico-nucleares acabam no tronco encefálico, que é para modular e fazer uma inervação dos músculos, dos núcleos dos nervos cranianos, que principalmente aqueles que estão na coluna eferente somática geral, tá? Ou só eferente somática, tá bom? Eles recebem influência cortical, tá? Alguns outros núcleos que estão na coluna eferente visceral geral também podem receber influência cortical de forma direta, tá? E tem aqueles que recebem informação cortical de córtex tanto ipsilateral quanto contralateral. Tem núcleo que é só ipsilateral, tá? Então isso a gente vai comentar também um pouquinho mais à frente, quando chegar o momento. E a formação reticular do mesencéfalo, só para, eu já havia comentado sobre a formação cinzenta periaquedutal, que tem a ver com a dor, muito relacionada com o sistema límbico e também com a motricidade aqui, a formação reticular, tá bom? Era só isso daí mesmo. Então eu vou parar o vídeo aqui, agradeço vocês por prestarem atenção, por estarem envolvidos com a matéria, seguindo junto com o Ângelo Machado, que eu acho que é um livro bom para vocês poderem seguir nesse momento, mas se tiver outra literatura que estiver indo bem, fique à vontade, tá? E um abraço, beijo no coração, eu espero que vocês fiquem com Deus e até logo.